Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso terceiro dia de aula de psicologia pastoral. É o nosso último bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Estamos falando sobre as qualificações do ministério pastoral. No nosso livro, abram comigo agora no livro-texto, olha só que interessante. No livro-texto, no capítulo 2, o que o pastor deve ser e fazer. Vou abrir lá. Ele vai trabalhar um pouco agora sobre a questão da humildade, meus irmãos. Da humildade. O pastor ele tem que ser humilde. Como eu dizia há pouco no último bloco, parece ser contraditório essa questão. Como sermos alguém que tem autoridade e, ao mesmo tempo, humildade? Parece que essas coisas não se coadunam. Mas, na realidade, elas podem e aí elas devem trabalhar em sincronia. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas nós não podemos negligenciar essa parte. Até porque a Bíblia Sagrada vai dar exemplos, muitos exemplos de homens de Deus que foram muito humildes, começando pelo nosso Senhor Jesus, né? Então, irmãos, é possível sim sermos pastores convictos, zelosos e ao mesmo tempo humildes. Qualquer coisa fora disso pode estranhar. Por que eu estou sendo enfático nisso? Eu me lembro de um pastor que ele chegou num congresso e quando ele chegou no congresso e parou o carro, ele sempre foi muito presunçoso, muito altivo. E eu conheço um pouco esse pastor, eu não convivo com ele, mas eu já vi várias histórias sobre ele, de pessoas próximas, então eu deduzo que eles falaram a verdade. E quando ele parou o carro, ele viu uma pessoa que aparentava ser obreiro, a primeira coisa que ele fez, ele já deu as mochilas, os livros, e falou assim, me segue. E ali as pessoas olhando, né, viram aquele gesto como um gesto de arrogância, de presunção, de soberba, de chefe, né? E, irmãos, eu quero dizer que eu não acredito que Jesus faria isso. Estrela de Eu Hollywood. jamais. Estrela de Hollywood. Para não dizer patentes de general, né, Júnior? Infelizmente, algumas igrejas elas têm o cargo pastoral como patentes de superioridade. E eu digo isso porque eu estava, certa ocasião, num congresso Batista Nacional. E enquanto estávamos lá, nós estávamos também, naqueles dias, recebendo alguns pastores de igrejas pentecostais. Enquanto estávamos ali tomando um café, esses pastores chegavam para a nossa roda e falavam assim, escuta, aquele que está ali conversando com os demais pastores é o pastor Enéas Tonini? É. Mas ele está ali conversando com todos os pastores? Está. Mas, aí depois, né, passava o período de palestra, tal, fomos para o almoço, mas escuta, o pastor Enéas Tonini come com vocês? Come. Mas isso é comum? É. Então, assim, nós nos sentimos muito esquisitos, porque eu falo, ué, mas o que está acontecendo com o pastor? Por que está fazendo essas perguntas? E aí a gente foi perguntar para eles falaram, não, é porque de onde nós viemos, os pastores principais, eles não sentam com os demais. Eles são hierarquias quase que inatingíveis. Perceba, irmãos, igrejas boas, igrejas que eu tenho admiração na nossa nação, não eram neopentecostais, não, porque os neopentecostais ficam com segurança, você nem chega perto, né? A elite. A elite não come com a senzala. Então, exatamente. E ali, Júnior, para mim isso foi tão surpreendente, porque eu ia na casa do pastor Ernesto Tonini pegá-lo, para ele vir pregar aqui em Ferraz de Vasconcelos. Nossa. Ele morava em Perdizes, na mesma casa, desde a década de 50, se não me engano, quando Perdizes ainda era só um bairro bom, né? Bairro simples, né? Era um bairro, mas era um bairro que nem talvez a Moca, o Bresser, aí hoje Perdizes virou
né? Um ponto Isso. principal. Tanto é que o sobrado do pastor Ernesto Nini está aqui, do lado tem prédio, só estava o sobrado dele aqui, sabe? E, então, assim, o pastor Ernesto Nini, ele era acessível. Os pastores batistas são acessíveis. Os pastores presbiterianos são acessíveis. Então, a gente tem que fazer uma pergunta. O que está acontecendo que outros pastores se tornaram inacessíveis? Por exemplo, irmãos, eu estive com o Russell Shedd lá no seminário da Durvalina. Eu me lembro que nesses dias, como eu mencionei há pouco, em que nós fazíamos as nossas reuniões, lá no Betel, de discipulado e oração, teve um ano que ia começar as aulas e a aula inaugural do Betel brasileiro, eles chamam de Semana de Consagração. E eles chamam, geralmente, na Semana de Consagração, ou um pastor muito conhecido, ou um teólogo muito estimado, e durante uma semana, todos os dias, ele palestra. Por isso que é chamada Semana de Consagração. E eu me lembro como hoje, irmãos, era uma segunda-feira, ou melhor, acho que foi numa terça-feira pela manhã, que veio a informação. Está sabendo quem está aqui no Betel brasileiro, dando a Semana de Consagração? Eu falei, não estou. O pastor Shedd, ele esteve ontem. Eu falei, pelo amor de Deus, por que ninguém me avisou? Aí, não, estou te avisando agora, mas por que não me avisou antes, né? E aí, resumindo, eu sei que eu participei da quarta, da quinta, da sexta, e eu não perdi mais nenhum dia. O Shedd pregando para nós ali, acessível. Você podia ouvir a palestra dele, tirar dúvida com o Shedd. Eu me lembro que no ano de 2000, quando eu quis fazer o meu mestrado em teologia lá em Perdiz, eu fui exclusivamente porque eu queria ter aula com o Shedd. O meu desejo era aprender com ele. E quando eu comecei o curso, eu soube que ele tinha se aposentado. Eu fiquei tão triste, eu falei, não acredito. Ele tinha parado de dar aula lá em Perdizes. Então, por que eu estou falando isso, irmãos? A humildade é algo que faz parte das qualificações de um ministério. E aqui na apostila, vocês já viram, quem leu, né? Que aqui vai falar sobre essa questão. Eu só vou apenas citar, tá, irmãos? Pode ver. O pastor deve ser humilde. Vivemos em um mundo que não valoriza nem deseja a humildade, seja na política, nos negócios, nas artes ou nos esportes. As pessoas se esforçam para alcançar destaque, popularidade e fama. Infelizmente, essa atitude tem contaminado a igreja. Existe um culto à personalidade, pois os líderes cristãos lutam para alcançar glória. O verdadeiro homem de Deus, entretanto, busca a aprovação do seu Senhor e não a adulação da multidão. A humildade é, portanto, a marca registrada de qualquer servo comprometido com a obra de Deus. Spurgeon nos lembra de que, se exaltarmos a nós mesmos, nós nos tornaremos desprezíveis e não exaltaremos o nosso trabalho e nem o Senhor. Somos servos de Cristo, não senhores de sua herança. Os ministros são para as igrejas e não as igrejas para os ministros. Cuide de não ser exaltado mais do que se deve, para que não se transforme em nada. Amém, meus irmãos? Então, guardem isso como uma premissa para a vida de vocês, porque isso daqui tem se perdido na maioria das vezes. Eu não sei se vocês já viram, mas pastores gostam de dar cartadas. Eles se sentem como se fossem de uma ordem superior, como se eles tivessem atingido agora um patamar em que as suas, assim como um general, né, que tem as suas, eu acabei de falar há pouco, as suas medalhas, né, que ele pode fazer de tudo que Deus vai assinar tudo que ele fizer. Ou seja, uma tolice. Então, guarde isso, irmãos.
É possível, hierarquias, a gente pode se encaminhar com humildade. Quando o Spurgeon disse assim, cuide de não ser exaltado mais do que se deve, no sentido assim, o pastor ele tem um papel, conserve o seu papel, valorize o seu papel, mas não se coloque além dele, porque senão nós nos transformaremos em nada. E aqui fica essa dica aos irmãos, porque, irmãos, eu tenho me surpreendido com a falta de humildade. Eu não sei como tem sido a experiência de vocês, mas eu acho assim que a gente está vivendo em dias em que a sociedade ela tem pendido para a egolatria, quanto não para um tipo de sociopatia. É uma coisa assim muito estranha, muito estranha. Em parte também, a culpa do público que o prestigia, porque de um simples respeito, prestígio, vira uma bajulação. E aí também vai do pastor saber administrar, porque é uma tentação também. O ego inflama, né? E aí, se ele não saber conduzir, ele se perde. E a glória vai, ele querer tomar a glória para si, né? Porque Sim. O assédio é muito grande. Exatamente. E agora, Júnior e irmãos, olha só que interessante. Para a gente ir para o próximo ponto, né? Que o meu próximo ponto na apostila que eu trabalho além da pastor, ele tem que ser humilde, ele tem que ser resiliente. Já trabalhamos bastante aqui sobre resiliência, mas só para a gente partir aqui para uma conclusão. O oposto da humildade é o quê? Qual o antônimo da humildade? Orgulho, arrogância. Soberba. Orgulho, arrogância, convencimento, presunção, não é? Presunção. Isso. E quem é aquele que, de fato, foi o primeiro soberbo, o primeiro arrogante, o primeiro rebelde de toda a história, né, da criação de Deus? Lucifer. Então, eu acho que não precisamos falar mais nada sobre esse assunto para mostrar que uma coisa é termos autoestima, outra coisa é sermos soberbos. Sermos uma pessoa centrada, que sabemos o que fazemos, é uma coisa. Sermos soberbos, arrogantes, presunçosos, é outra coisa. Então, guardem isso. Quando nós perdermos a humildade, a gente já perdeu parte daquilo que jamais deveríamos ter perdido. Por quê? Porque se a gente está perdendo a humildade, a gente está se enveredando para o quê? Para um tipo de soberba, para um tipo de arrogância, para um tipo de presunção. E o pai da soberba é Satanás. Pode ver que a desobediência, ela nasce em Lúcifer. E o que é a desobediência, senão um ato de independência e um ato de orgulho? Em tese, a desobediência, a raiz dela é o orgulho. E podem ver que dos 7 pecados capitais, tudo começa com o orgulho, com a soberba. Então, esse é um ponto que nós precisamos temer e temer muito. Agora, não confunda também, como eu disse para vocês, uma pessoa que tem convicção. A pessoa, muitas vezes, ela é confundida. Uma pessoa convicta, ela é confundida como uma pessoa arrogante. É muito diferente uma pessoa que é arrogante e uma pessoa que é convicta. Porque a pessoa que é convicta, ela pode, em meio às suas convicções, defender aquilo que ela acredita ou faz, sem praticar atos de desprezo ao outro, ignorância. Já a soberba, a presunção, ela facilmente se coaduna com esse desprezo alheio, essa ignorância sobre o outro. Então, meus irmãos, tomem muito cuidado e se afastem de pessoas que se enveredam por esse caminho, tá bom?
No próprio livro, a gente vai ver que ele vai falar bastante aqui sobre chaves, né, para a humildade. Chaves para a humildade. A verdadeira humildade flui de uma perspectiva correta de Deus. O modo pelo qual o pastor vive e age no ministério está diretamente relacionado à sua perspectiva. Um homem humilde, com a perspectiva adequada de Deus, terá confiança no poder divino, estará comprometido com a verdade, será comissionado pela vontade do Senhor, compelido por esse conhecimento e consumido pela glória de Deus. Ou seja, é possível a gente crescer em humildade e o pastor ele consegue sim aprender com Deus, aprender com os outros, aprender com a vida. Uma das características de que nós somos humildes e ensináveis é que nós aprendemos uns com os outros. Agora, perceba, irmãos, nós estamos aqui no seminário. O nosso seminário é de linha ortodoxa. É natural que a gente não vai concordar com os liberais, concorda? É óbvio. Então, não tem nem que... Como que a gente vai concordar com o liberal? Então, quer dizer, o fato de não concordar com o liberal, isso nos leva a ser soberbos? Não. Ora, nós não vamos concordar com outras linhas, tudo bem. Isso não nos faz ser soberbo. Dissinam isso. Paulo, por exemplo, quando ele escreve as suas cartas, ele fala às suas igrejas, eu fui a vocês com toda a humildade. Paulo era extremamente humilde, mas era extremamente convicto. Aquilo que ele cria, ele afirmava sem medo. E se ele precisasse contra-argumentar com Pedro, ele o fazia. Meus irmãos, não confundam uma pessoa que aceita tudo como se ela fosse humilde. Sabe aquela ideia errada? Fulano, ele é tão humildezinho, né? Você vê, confunde pobreza com humildade. Não tem nada a ver. Tem um monte de pobre arrogante. E tem rico que é humilde. A humildade é uma característica da pessoa pela qual ela se torna ensinável. Ela dá direitos de dúvida, ela sabe ouvir. Isso não significa que ela aceita tudo. Verdade. Uma pessoa ela pode ser humilde e ela escolher não caminhar mais com os outros. Ela está aberta, né? Exatamente. Uma das características que me faz enxergar uma pessoa humilde, Júnior e irmãos, ela é ensinável. Ela está disposta a aprender. Uhum. Ela aprende com os outros, ela aprende consigo, ela aprende com Deus, ela aprende com a vida. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem? Aprende até com o soberbo. Isso, e inclusive aprende com o seu erro. Viu, Júnior? Uhum. E ele aprende, inclusive, com o seu rebanho. Irmãos, quantas vezes nós aprendemos com as pessoas mais simples da nossa igreja? É possível aprendermos com elas, com atos, né, de humildade, tá bom? Beleza? Bom, sobre a resiliência, irmãos, uma outra qualidade que o pastor tem que ter é a resiliência. Trabalhamos muito isso em psicologia pastoral, acho que não precisa a gente comentar sobre essa parte, né? Querem fazer algum comentário sobre a resiliência, irmãos? Não, acho que não. Está bem. Na minha apostila, então tá bom. Então, na minha apostila aqui, agora eu faço uma citação de Spurgeon, olha só dentro dessas qualidades. Olha lá. Spurgeon, eles fazem uma citação de Spurgeon. Opa, pus eu errado. Quer ver qual página? É na página 133, irmãos. Abram no livro texto, na página 133. Olha só que interessante. Para Spurgeon, né, aqui no caso, na página 133, já não é John MacArthur escrevendo. Aqui é um dos professores lá do seminário, que é o Irving Business, eu acho que se pronuncia assim, o treinamento para o ministério pastoral. E aí ele comenta sobre Spurgeon, né? Eu achei bem interessante aqui,
que ele fala que para Spurgeon, haviam habilidades que seriam a didática, pastoral e administrativa, né? Quer ver? Deixa eu pôr aqui. Aqui. Página 133. Onde está? Aqui. Está no tópico piedoso como alvo, o caráter piedoso como alvo? Que deve estar, deixa eu ver aqui, Gil. São páginas diferentes, então, porque aqui São páginas diferentes, Aqui, ó. Deixa eu ver, esse ponto, deixa eu ver. As páginas mudam, né? As páginas mudam de edição para edição. Não está nesse ponto, não. Aqui a 133 só tem um tópico, é o caráter piedoso como um alvo. Verdade. É verdade, né? Não é essa não. Deixa eu ver aqui. Onde está? Deixa eu tentar achar aqui nessa apostila, então. Visita Spurgeon. Spurgeon também apresenta outras qualificações. Tá vendo? Está aqui. Aqui, ó. Muitos homens consideram-se candidatos. Onde está? É mesmo, não está não. Depois eu encontro onde vai estar a correspondência no nosso livro atual. Irmãos, eu não sei onde está agora. Eu vou ter que fazer a atualização da minha apostila com o nosso livro atual. Mas aqui, ó, vamos pegar aqui a citação do livro anterior, tá? Ó. Muitos homens consideram-se candidatos excelentes para o ministério, pois amam a Deus e se saíam melhor do que outros nos debates na faculdade. Por mais que esses fatores sejam importantes, a menos que Deus os tenha dotado especialmente para o ministério, em vão trabalham os que edificam. Ele faz uma citação, Salmo 127, 1. Além de discorrer sobre os dons da palavra, da pregação e do ensino, geralmente considerados essencialmente para o ministério, Spurgeon também apresenta outras qualificações. Aqui é uma citação de Spurgeon, né, mostrando sobre qualificações que ele via como importante, ó, dons da palavra, da pregação e do ensino. E aí ele faz essa citação, que aqui pode ver, 17, ó, missões aos meus alunos. Achou? A página 122 do livro. Então obrigado, Júnior. 122. Tá, então obrigado, viu, Júnior? Eu falei errado, então, naquela hora. No novo é 122, é o seu aí. Tá certo, Júnior, é 122. Por que eu olhei aqui 100 aí? Eu anotei errado no livro. É 122, né? Então é 122. Deixa eu até corrigir aqui. Obrigado. Achou aí? Achou, Gil? Sim, encontrei. Também achei aqui. Isso,
Mas é praticamente uma citação também, novamente, nessa parte, né? Pode ver, ó. Aqui ele vai trabalhar, isso mesmo, 122. Mas, ó, pode ver que ele vai trabalhar na didática, vai trabalhar também no pastorado e vai trabalhar também na parte administrativa, porque o capítulo da página 122 é o James M. George, o chamado para o ministério. Podem ver que é aquilo que eu tinha dito para vocês, que eles usam praticamente as mesmas fontes também, né? Pode ver que aqui, nessa página 133, ó, ele está usando Spurgeon, fazendo citação de Spurgeon, e também ele vai citar sobre a didática. Aqui, ó, quais são as habilidades necessárias ao ministério? A citação de Spurgeon acima os menciona. As funções do ministério dividem-se basicamente em 3 áreas: didática, pastoral e administrativa, né? Que aí é onde você está lendo aí na 122, né, Júnior? Isso, essa vida. Joia, obrigado, Júnior. Realmente, eu acho que eu me anotei errado, ou também acabei não fazendo esse paralelo, né? Mas o que eu queria gastar aqui com os irmãos, né? Onde está? 122. Passei, desculpe. Eu acredito que não vai estar aqui. Não, aqui é diferente. No livro, Tá bem se diferente não aí. me engano, é o antigo. Tá diferente. Então, Seu é depois... 133. Hã? Nesse aí é 133, né? Então, mas com No certeza... novo, Não, mas mesmo na 133, Júnior, ele também mostra que... Deixa eu ver aqui. Então é isso mesmo. Que a edição muda, né? mudou, né? Mudou. Do novo é Mudou. 132, do antigo é 133. Exatamente. Obrigado, viu, Júnior? Então, exato. Então, vamos lá, 122. Então, meus irmãos, né, a gente já falou um pouco. Querem comentar sobre alguma coisa desses 3 pontos? A didática, pastoral e administrativa? Qualidades que, segundo Spurgeon, isso era importante? O que nos faz lembrar agora, irmãos, olha só que interessante. Lembra na última aula que nós falamos sobre Eugene Peterson? Que tinham as retas e tinham os encontros das retas do triângulo? Uhum. Quais eram as 3 retas mesmo que Eugene Peterson cita no seu livro Um Pastor Segundo o Coração de Deus? Oração, leitura da Bíblia, orientação espiritual. Essas eram as retas ou era o encontro das retas? Eram Eu as acredito regras. que eram as retas. Essas eram as retas, Gil? Acredito que sim, não tenho certeza. Não, essas eram os encontros da reta. É os encontros. Eram os Sim. encontros de Me reta. confundi também, então. Isso, As retas eram... Vou até aqui rapidinho aqui. Olha só. As retas, só para a gente tentar parafrasear. Olha lá. As retas... Vamos pegar aqui. Aqui. Ó, as retas eram... Deixa eu melhorar aqui. Pregação, dar aulas e administração. Lembra? Que ele falava o seguinte, que os pastores são conhecidos por isso. Se eles pregam, se eles dão aulas e se eles fazem administração. E aí Eugene Peterson fala o seguinte, que se convencionou que os pastores, para serem considerados pastores, eles precisam ter essas 3 retas. E aí vem Eugene Peterson e diz o quê? Não, que essas retas não diz tudo. O que vai dizer tudo são os encontros dessa reta. E aí ele vai chamar aqui esses 3 encontros, no caso,
do quê? Aí sim é a oração, aí sim é a Bíblia, e aí sim é a orientação espiritual. Por quê? Porque aí, por causa dessas, no caso, né, desses 3 encontros, aí sim tem sentido as retas, né? Entendeu, irmãos? Lembraram? Ficou claro? Sim. Tá? Agora, Sim, por que sim, eu estou sim. falando isso? Ó, olha só como que são as coisas. Para Spurgeon, na visão de Spurgeon, havia habilidades em que o pastor tinha que ter, que é a didática, que é onde está a página 122, né? Onde está? Página 122. Vamos Isso. lá. Que é a didática, que mais? Administração. A administração e a pastoral. Então, vamos traduzir aqui. Didática poderíamos chamar de ensino? Sim. Pastoral poderíamos chamar de pregação? Concorda? É mais amplo, né? Mas ok. Hã? Acho que é mais amplo, mas É dentro mais amplo, mas concorda que é o grande momento do pastor? O grande momento do pastor, vamos tentar imaginar os dias de Spurgeon, os dias de Wesley. Um pastor, ele precisava pregar, concorda? Sim. Ele tem que pastorear, tirar carrapicho, fazer aconselhamento, mas você concorda, pastor Johnny, que o pastor, sem a pregação, ele acaba, vamos dizer assim, nem que seja de ombro a ombro, mas ele precisa pregar, concorda? Sim, sem dúvida. Não importa o tamanho da comunidade dele, se é uma comunidade de 10, 20, 30, 50 pessoas, ele tem que pregar para essas 50 pessoas. Então, quer dizer, a expressão pregação, púlpito, sempre foi uma coisa inegociável, seja na praça, seja nas catacumbas, seja de casa em casa, no cenáculo, o líder ele acaba ensinando publicamente. Então, olha que interessante. A didática, pastoral e administrativa. Percebam que, de uma instrução antiga, quase se convencionou. Mas olha, por que eu estou falando tudo isso agora aqui para vocês? Sabe aquela ideia de que eu conto um conto e aumento um ponto, sabe? É mais ou menos o seguinte: se tem um padrão e nós enrijecemos aquele padrão e nós ficamos apenas observando a parte mais externa, a gente acaba esquecendo da essência. Estão entendendo onde eu quero chegar? Por que eu estou falando isso? Porque nós vemos que Spurgeon ele era um homem de muita leitura bíblica. Concorda? As mensagens de Spurgeon. Spurgeon era um homem de muita oração. E Spurgeon era um homem de muita orientação espiritual. Só para vocês terem uma ideia, Spurgeon, até na maneira em que ele pregava nos dias dele, ele era diferente. Porque nos dias de Spurgeon era comum se pregar livro a livro, versículo a versículo. Spurgeon não pregava assim. Lendo as obras de Spurgeon, nós notamos que ele gostava desse lado mais lúdico do que Deus irá falar com a comunidade domingo que vem. E a igreja dele ficava numa doce expectativa disso também, porque ninguém sabia o que Spurgeon iria falar no dia seguinte, ou no culto seguinte. Só que quando Spurgeon começava a pregar, você pode pegar e ver que todo o sermão de Spurgeon, ou quase todos, ele começa o seu sermão, a sua introdução, e logo de cara ele já dá os 3 ou 4 pontos que ele vai falar naquela mensagem. E raramente você vai ver uma mensagem de Spurgeon em que ele pregou de forma espontânea, sem se ter preparado antes. Eu não sei se vocês sabiam disso. Mas, ao estudar um pouco da vida de Spurgeon, são raríssimas as vezes em que Spurgeon começa um sermão só com um texto, sem saber do que, de fato, ele vai ter como primeiro, segundo, terceiro ponto. Geralmente, Spurgeon sempre fazia lição de casa. Então, quando ele começava a pregar, ele já apresentava os seus 3 pontos, ou 4 pontos, no caso. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Ao longo dos séculos,
Outros grandes homens de Deus, como George Whitefield e o próprio Wesley, também eram homens de oração e também eram homens de leitura bíblica e de orientação espiritual. No entanto, percebam que ao longo dos séculos foi se convencionando que a parte mais técnica e performática era o necessário para se ordenar um pastor, e se perdeu essa essência. Por isso que Eugene Peterson vai falar dos cantos, e aí a gente trabalhou na aula passada. Mas a gente começa a... grega, né? Hã? Que essa técnica de erudição, de oratória, era uma técnica grega, né? De Sim, lá da Grécia. sim, sim. Mas não só grega, mas aperfeiçoada também, né, Júnior, pelos gregos, mas os próprios judeus pregavam também, né, mesmo antes do advento grego, né? Pode ver, os profetas, eles tinham essa característica, né? Os gregos, eles acabam dando uma nova roupagem, né, para a maneira da comunicação, tanto é que a nossa história e o nosso estilo de pregar é grego-romano, né? É Pode ver, é grego-romano. A gente pensa não como oriental. Nós seguimos um livro oriental, Sim. mas a nossa mentalidade é ocidental. A nossa maneira de pensar não é como os judeus. A nossa maneira de pensar é como os helênicos, né? Pode ver, a gente... Oradores foram os gregos, né? Sim, Os romanos também. e na matéria de homilética, Júnior, eu vou mostrar o porquê o nosso formato de pregação do Ocidente é como que é, por causa dessa influência grego-romana. Mas voltando, irmãos, então assim, percebam, eu estou fazendo essa abordagem agora aqui dentro das qualidades para mostrar que muitas vezes aquilo que no passado era visto como uma virtude, ela acabou sendo acomodada e virou como que se fosse uma base. Mas se a gente perder a essência, a gente acaba se perdendo mesmo tendo aquela estrutura. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem até aí? Joia. Tranquilo? Para a gente concluir agora, meus irmãos, algumas outras coisas que eu coloco aqui, como qualidades, né? Eu ponho também aqui na minha apostila que o pastor, ele precisa ser lembrado sobre um assunto que a gente não gosta muito, mas é ter coragem, meus irmãos. Esse ponto aqui é complicado, viu? A gente acha que ser uma pessoa briguenta já é ser corajoso, né? Mas, na realidade, eu diria que esse entretenimento de bodes que a igreja tem passado, na realidade, é um discurso de lobos tomando proveito sobre os seus próprios interesses, sim, mas também é uma ausência de coragem, sabia, irmãos? Na minha opinião, nós pastores precisamos repensar um pouco no que é ter coragem. Essa é uma qualidade, uma virtude que a gente perdeu nesses últimos tempos. Eu não sei o que vocês acham, mas eu gostaria de comentar um pouco sobre isso com vocês. Nós achamos que um pastor corajoso é aquele que fala e denuncia, mas eu não estou apenas aqui me referindo ao que fala. Falar é importante, mas eu estou aqui tentando trazer a coragem como um gesto, não só daquele que fala, mas daquele que faz, sabe? Eu não sei se vocês têm notado, mas eu tenho notado que os pastores, nós, né, temos falhado nessa questão. Podem ver, o pastor ele não tem corrigido mais. Ele não tem corrigido as pessoas como deveria. Ele não tem disciplinado mais o seu rebanho como deveria. E por isso que acaba, quando as pessoas não são corrigidas, né, elas acabam fazendo o que elas pensam, né? O que vocês acham disso? Não tem a ver com o fato deles já não levarem tão a sério as escrituras, assim, já estão negociando a palavra, por consequência, qualquer outra coisa que é exigência bíblica vai ficar para escanteio. Até porque se há correção,
hoje, como andam, né, as ovelhas, a tendência é que elas simplesmente vá para a igreja do vizinho ali, até porque lá não acontece isso, né? Então, o pastor finge que vê, a igreja finge que também observa e fica por isso mesmo. Mas me parece que tudo começa com o não levar a sério as escrituras. Sim, sim, não tenha dúvida, pastor, não tenha dúvida. Porque não está levando a sério mesmo, né? E porque está tomando proveito e está dando tudo certo, né? Então, para que mexer, né? Estão prosperando, né? Está prosperando, estou ganhando meu salário, né? É, Diga, Júnior. não, é o que o Gil falou mesmo, só complementar. Eu vejo isso aí, a gente não, questão de ética, mas né, não pode falar, mas só não dar nome aos boi, mas a questão é isso mesmo. Sabe, não quer mexer, tá vendo que o membro ali tá errando, tá pisando na bola e ele não tem a coragem. Ele não tem a coragem de falar dentro da palavra de Deus. E olha, conserta, corrige, igual fez o Natan com o Davi. Não tem Exatamente. essa coragem. Está É rei, né? faltando Que ele é rei. Está faltando esse ímpeto profético, né, Júnior? Não no sentido. Hoje se fala muito de palavra profética e não sei o quê, Não. mas virou mais positivismo, porque o verdadeiro profeta. É por isso que eu falei aqui que não é só a coragem de falar, mas é de agir, sabe, irmãos? Eu penso que a gente precisa repensar um pouco sobre isso e orar mais sobre essa questão e tentar se posicionar mais, sabe? Porque, na minha opinião, né? Deixa eu fazer aqui um desabafo. Hoje, irmãos, quando tem uma igreja que ela está querendo ordenar um candidato, o candidato é ordenado. Não importa se o cara está com a vida meia torta, Né? ninguém questiona, virou, na minha opinião, muitas demandas da igreja e dos colegiados viraram acordos políticos, entendeu? Você quer ordenar o fulano? Tá bom, você é livre, mas não tem critério. Se você vai falar, você é radical, você não é compreensível. Qualquer atitude que negue o que você está dizendo, o que a pessoa está dizendo, você já não é mais amigo, ou seja, uma infantilidade, uma coisa assim doente. Mas, ao mesmo tempo, pensem sobre isso. A gente tem hora que precisa ser corajoso. Tem hora que a gente precisa dar alguns passos, assumir alguns riscos. E aqui, por isso que eu disse que não é só falar. É literalmente se posicionar diante da igreja e falar, irmãos, a partir de hoje eu irei fazer isso. Me sigam. E não é fácil isso, viu, irmãos? É sair da zona de conforto. Então, pensem um pouco sobre isso. É uma qualidade que eu acho que a gente tem que pensar. E por que eu estou falando isso, irmãos? Eu me recordo de uma certa ocasião em que eu discuti com vários pastores sobre essa questão de ordenarem vários candidatos sem eles terem preenchido os requisitos. E eu lembro que uma das minhas queixas foi sentar com o presidente da convenção e ao mesmo tempo, naqueles dias, o presidente da convenção era também o presidente do seminário, e falei assim, escuta, o que a gente está fazendo aqui no seminário? Se nós não pudermos chegar nos pastores das regiões e falarmos que eles estão errados, o que a gente está fazendo no seminário? E ali eu lembro que eu tive esse momento e eu confesso para vocês, eu fiquei surpreso, porque não havia um desejo de querer mudar isso, uma cobrança. E aqui, irmãos, eu não estou querendo dizer que a gente é senhor da razão, mas eu quero acreditar que a gente precisa repensar sobre essa questão. Porque, irmãos, se a gente não tiver coragem para defender as escrituras como elas nos ensinam, então vamos vender tomate na feira, entendeu? Vamos ir para a vereança, vamos para o mercado financeiro, vamos vender carro, vamos construir prédio, vamos ganhar dinheiro no mercado de trabalho. Porque, de fato, se as escrituras nos dão certas condições, não vamos colocar debaixo do tapete porque o pastor é nosso amigo. Vamos lembrar que a quem muito foi dado, muito será exigido. Não estou falando aqui que a gente vai abandonar as pessoas, que a gente vai jogar as pessoas, mas vamos colocar critérios, vamos ser firmes.
eu noto que as pessoas, elas fogem de qualquer discussão, fazem acordos políticos. Na minha opinião, falta coragem. E aí eu lamento por essa ausência de coragem. E aí, irmãos, eu digo para vocês, né? Caminhem com pessoas que sejam convictas, mesmo que elas não sejam perfeitas, mas pelo menos uma coisa eu não tenho dúvida: vocês não estarão num bando de covardes e nem de políticos fazendo politicagens, né? Se uma coisa a igreja não combina, é com politicagens. A verdadeira política é uma arte, mas ela serve para quem é político. A política não serve para quem é um ministro. O ministro, ele tem que ser cortês, ele tem que ser um diplomata, ele tem que ser educado, tem que ser temperado, mas ele tem que ser convicto. Por isso que eu admiro pastores convictos. Mesmo hoje, no primeiro bloco, Júnior, quando você falou que o John MacArthur Jr. tem a sua postura radical, ele é honesto. Se você quiser ser do time do MacArthur, você vai ter que se enquadrar daquela forma. Ele não tem medo de falar o que ele pensa. Hoje, os pastores, eles ficam praticando eufemismos para não arrumar inimizades no próprio colegiado. Quer ver outra coisa, irmãos? Me perdoem. Não ser radical do que extremista. Eu vou fazer uma lição de casa aqui com você, e se alguém aqui nos assiste no futuro, faça essa pergunta. Vocês conhecem irmãos que são disciplinados hoje nas igrejas? Disciplinado. Pois é. Então, tem que repensar nessas questões. Por que eu digo isso? A disciplina faz parte da vida da igreja. Uhum. Ora, se nós temos uma comunidade e se tem irmãos que estão precisando entrar em disciplina, por que os pastores não põem? Uma coisa é você não saber do pecado do irmão. Outra coisa é você ter o conhecimento, ter a prova e não exercitar o seu papel. Então, fica essa pergunta, falta de coragem isso. Falta de coragem. E tem, como diz aqui o livro, aqui tem uma parte que eu li aqui, da questão moral, que ele fala, tem gente que tem a teologia correta vivendo uma vida impura. Exatamente. Então, Júnior, é muito interessante isso. E agora, para a gente estar aí concluindo, irmãos, né, a aula, eu coloco aqui na minha apostila obstinação, né? Pode ver que eu chamo de obstinação como uma qualidade, o que é obstinação, né? É a santa teimosia, né? Você sei que não tem teimosia boa, mas eu vejo Paulo como essa pessoa obstinada. Paulo não era um teimoso, ele era um obstinado. Há uma diferença entre teimosia e obstinação. Obstinação é aquela convicção profunda que você segue ela, custe o que custar. A teimosia é quando você insiste em algo errado. A obstinação não, né? Pode ver que Paulo, ele estava disposto a ir além, né? A ir além para assumir os seus pleitos, né? A sua função. E para eu concluir agora, irmãos, tudo bem? Sobre obstinação, querem falar um pouco sobre obstinação? Só dizer que a teimosia é uma obstinação cega. Diferente. E até um pouco ignorante, né, Júnior? Porque a pessoa sabe que está sofrendo, que vai trazer sobre si sequelas, e a obstinação pode até te trazer algumas dores, mas é consciente. Por exemplo, quando Ágabo chega para Paulo e profetiza, dizendo que o dono desse cinto vai acontecer estas coisas, parece que Paulo ali está sendo teimoso, mas Paulo era convicto, irmãos. Paulo sabia que ia sofrer. Sim, Paulo é essa pessoa admirável, de uma convicção, de uma fibra, pelo amor de Deus, né? E para a gente concluir, irmãos, deixa eu até colocar aqui o último ponto que eu quero mostrar para vocês, é isso daqui. É o caráter e carisma, tá? Não confundam caráter e carisma, tá, meus irmãos? Caráter é uma coisa e carisma é outra coisa. Nem todo mundo que tem carisma tem caráter, e nem todo mundo que tem caráter tem carisma. Existem pessoas que têm carisma e caráter e carisma. É uma exceção, mas existem.
E aqui fica uma fala muito importante. Carisma sem caráter para nada serve. Amém, meus irmãos? A perspectiva do reino, os fins, né, os meios não podem justificar os fins. Os fins justificam os meios, tá bom? A perspectiva do reino é isso que importa para nós. Sim, claro. E aqui, caráter sem carisma, para muita coisa serve. Concorda? Sim, A claro. pessoa tem carisma, mas não tem caráter, não vai servir para nada. Para o reino não serve para nada. Mas a pessoa tem caráter, mas ela não tem carisma, não se preocupe, ela vai servir para muita coisa. Tá bom? Agora, quem tem caráter e carisma, ele é uma bênção, porque aí vai ser um vaso de Deus sendo usado por Deus, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tranquilo? Tranquilo. Eu tinha anotado aqui, inclusive, irmãos, eu sei que as horas já passou um pouquinho, mas eu tinha anotado até aqui um texto, eu vou deixar para ler na próxima aula, que é sobre aquilo, Gil, que conversávamos na terça, que você disse assim, né, pastor, muitas vezes a gente acaba se prendendo mais ao performático. E aí eu escrevi um texto aqui, e na próxima aula eu comento com vocês. Por que muitas vezes a gente acaba se prendendo mais ao performático? Tem uma explicação. Não é porque a pessoa ela é maldosa, é porque faz parte do nosso estilo de vida. Nós vivemos com uma vida performática ao nosso redor o tempo todo. E sem perceber, a gente associa que o lado performático ele é mais importante. E aí, na próxima aula, a gente lê. Tá bom, meus irmãos? Beleza? E para a próxima aula, a gente vai para o quarto ponto, que é o pastor e a família, tá bom? Ministério e família, e aí a gente já vai estar trabalhando um pouco mais aqui nas outras partes do livro. E eu lembro os irmãos que tudo aquilo que vocês acharem relevante no livro, anotem, para a gente debater em aula, para a gente fazer aqui um case, porque essas aulas, irmãos, eu espero que elas possam ser muito úteis a futuros obreiros nossos, colaboradores, né? Irmãos que forem nos ajudar na igreja, quem sabe pastores, que eles possam se questionar e buscar na palavra uma solução. Tá bom, meus irmãos? Beleza, Amém. meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo? Tranquilo, pastor. Então tá bom, meus irmãos. Então, um bom final de semana para vocês. Querendo Deus, nos vemos terça-feira. Combinado. Bom final de semana a todos também. Bom descanso. Tchau. Deus Graças abençoe. e paz. Graças a Amém. Deus. Graça e paz a todos, irmãos. Boa noite, meus Amém. irmãos. Graça e paz. Amém.